Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pensava que eu não ia passar por aqui para comentar um pouquinho sobre essa movimentação toda que está acontecendo nos fundos imobiliários. Não, semana é sempre muito agitada, muitas novidades para nós escrevermos, ainda estamos na gravação do curso, acabamos agora as gravações do curso para poder lançar a segunda turma e agora vamos ficar um pouco mais presente aqui no YouTube, como eu já venho dizendo. Então vamos lá. Semanas bastante agitadas, né? Fundo imobiliário cai bastante, fundo imobiliário sobe bastante. E aí? O investidor sempre se pergunta: o que está acontecendo? Então o fundo imobiliário caía muito, o investidor se perguntava: o que está acontecendo? O fundo imobiliário agora está subindo bastante e o investidor pergunta a mesma coisa: o que está acontecendo? Bem, o que acontece é simples, gente. Movimento de mercado acionário, seja fundo imobiliário, seja ações, no curtíssimo prazo tem um efeito psicológico muito forte dos investidores. Nós não podemos ignorar nunca esse efeito psicológico muito forte dos investidores. Normalmente o investidor costuma querer saber o que está acontecendo. Isso é saudável, isso é legal, para quê? Para que você vá realmente pesquisar e ver se não tem algo acontecendo que deixou passar na sua análise, algum detalhezinho que você não viu. Por exemplo, nas altas dessa última semana, eu fui buscar informações dos aluguéis de ações. Nos aluguéis de ações? Não, desculpa, nos aluguéis de fundos imobiliários. Se tinha subido muito a quantidade de aluguel, se tinham fechado muito contratos de aluguel, ou seja, tinham reduzido demais os aluguéis dos fundos imobiliários. Sinceramente, não consegui achar uma informação que fosse condizente com a alta dos fundos imobiliários. Acabei vendo um aumento até do aluguel de cotações das cotas do HGRE, vi realmente a redução um pouco maior das cotas do JSRE, mas nada significativo perto dos volumes diários. Então o que acontece? Você se questiona, será que está acontecendo alguma coisa? Deixa eu pesquisar um pouco mais. No entanto, você não deve ficar com aquela ideia de está acontecendo alguma coisa. Então, o que aconteceu que caiu? O que aconteceu que subiu? Nem sempre nós temos, vamos assim dizer, um culpado para o que está acontecendo. Muitas vezes o culpado são só os investidores, é só realmente o efeito psicológico. Vamos lá. O fundo imobiliário estava caindo consideravelmente. Eu vinha insistindo já há algum tempo, dizendo: olha, está muito descontado, não tem trigger de valorização, mas você tem que começar a aproveitar aqueles que estão exageradamente descontados. Por quê? Porque o fundo imobiliário teria que racionalmente refletir os juros futuros. E muito fundo imobiliário já não refletia mais racionalmente os juros futuros. O que muitos investidores me repetiam constantemente? Não, é Selic, fala em juro futuro, mas é Selic. A Selic, quando estiver subindo, o fundo imobiliário vai continuar caindo. Então, o culpado dos fundos imobiliários estarem caindo até pouco tempo atrás, segundo boa parte dos investidores, aí, é porque a Selic estava subindo. E a Selic vai subir agora em dezembro, a Selic vai subir novamente em fevereiro. Então, os fundos imobiliários continuariam caindo, continuariam perdendo valor. Falava-se até em 1% de fundo de tijolo pagando 1%. É possível? É possível. Tudo é possível ainda no curtíssimo prazo. Mas, o que eu achei muito interessante agora? Essa última semana, os fundos imobiliários tiveram uma valorização bem forte. E aí, o que eu vi os investidores falando? Porque o juros futuro caiu e o fundo imobiliário subiu. Eu disse: ué, mas não era a Selic que estava fazendo juros imobiliários cair? Eu o tempo todo falando que juros futuros subindo, o fundo imobiliário daí sim cai. Se o juros futuro não subir, o fundo imobiliário não teria racionalmente por que cair. Então, veja, o investidor ele fica buscando um motivo para alta, um motivo para queda, e aí fica buscando situações que não são muito racionais e às vezes não convergem nem mesmo com os pensamentos que ele tinha. Sim, o fundo imobiliário subiu porque o juros futuro caiu, e caiu forte. Tá? O DI futuro caiu bem forte, estava precificando Selic de 12,5%, agora já está precificando Selic de 11%, isso faz uma diferença bem considerável, e aí, consequentemente, nós temos realmente uma valorização dos fundos imobiliários. Mas isso são movimentos de curtíssimo prazo. No médio e longo prazo, nós ainda vamos ver alguns outros movimentos acontecendo dentro do universo dos fundos imobiliários, e aí provavelmente nós vamos começar a fazer com que os ativos, as cotações dos fundos imobiliários convirjam para os seus resultados. Nesse curtíssimo prazo, nós ainda vamos ter algumas oscilações. E eu vejo muitas oscilações como o quê? Oscilações que ainda vão ocorrer de formas psicológicas. De repente, alguma alta de juros de Selic novamente, faça aquela ideia do comparativo do investidor que chegou mais recente, começar a olhar para o CDB e para o fundo imobiliário, achar que o fundo imobiliário não vale tanto a pena assim. Outro ponto que eu acho muito importante do efeito psicológico, muitos investidores estavam com essa ideia: o fundo imobiliário vai continuar caindo porque a Selic vai continuar subindo. E eu vou comprar fundo imobiliário lá na frente quando estiver pagando 1%. Mas ele tinha conscientemente a ideia
de que o fundo imobiliário estava descontado. O que acaba acontecendo? Eu pego uma semana de alta forte, com o fundo imobiliário chegando a subir mais de 10% em uma única semana, como foi o caso de HGRE. E aí ele diz, nossa, vou perder a festa. Vou perder a festa dos fundos imobiliários contados, vou comprar mais. Quanto mais pessoas tiverem esse pensamento, mais pessoas vão comprar, mais pessoas vão elevar essa cotação. Então, novamente, um movimento que liga uma questão psicológica dentro dos investidores. O que pode acontecer? Tá? O que pode acontecer? Muitos investidores tinham ficado extremamente estressados com a queda dos fundos imobiliários. E aí muitos deles, aconselhados por amigos, por agentes autônomos, o que eles fizeram? Não vamos vender agora, porque vai se recuperar. E aí o fundo imobiliário de repente tem uma recuperação. Quando de repente tiver uma recuperação, muitos desses investidores podem decidir, agora eu vou vender. Vou vender antes que comece a cair novamente, porque os juros estão subindo e vou botar o dinheiro no banco. Eu não gosto dessa ideia mais de fundo imobiliário, não gostei disso. E aí ele vende. Só que são vários investidores pensando ao mesmo tempo. Aí quando eu tenho uma pequena queda, vários investidores podem dizer, não, vou vender agora antes que caia mais ainda, e aí sai vendendo, e aí aumenta esse movimento de queda. E aí aqueles investidores que estavam muitas vezes querendo comprar, começam a ver a queda, peraí, agora eu vou esperar cair um pouco mais. Então, no final das contas, no curtíssimo prazo, eu tenho um movimento psicológico na cotação que é muito difícil precificar. Então, é muito difícil dizer para onde vai. É muito comum os investidores dizerem, vai cair mais, Rodrigo, ou vai subir mais. E eu digo sempre, é difícil de você dizer, porque eu tenho um movimento psicológico dos investidores que eu não tenho como prever. O que eu tenho como prever continua barato. Os fundos imobiliários, perto do que nós temos de juros, perto do que nós temos de expectativas de juros, com base nos juros futuros, eles continuam descontados. Alguns estão exageradamente descontados, como nós vimos as valorizações recentes. Alguns têm possuem um potencial de valorização ou estão menos descontados do que outros. E aí o que eu tenho recomendado? Vá naqueles que estão exageradamente descontados, vá naqueles que estão pagando yield muito elevado. Fundo de tijolo pagando yield de 1% ao mês. Se ele for de boa qualidade, pode ser um desconto exagerado. Vale a pena você fazer um estudo mais profundo nesse fundo imobiliário. Fundos, por exemplo, que o pessoal está com muito receio, por exemplo, fundos de escritório, porque a questão da nova variante, a ocupação vai ser mais difícil, mas que já estão gerando yield muito elevado, começa a fazer sentido você começar a olhar para esse fundo. Mas, no curtíssimo prazo, nós ainda vamos ter esse movimento psicológico. Você imagina agora um investidor que deixou de comprar, viu essa alta, ele vai dizer, agora eu vou esperar cair um pouquinho mais, porque vai ter ata do Copom, vai ter decisão do Copom em dezembro, vai ter decisão do Copom em fevereiro, nós temos eleição em 2022, vou esperar um pouquinho mais. Então, quando eu não tiver comprador e eu precisar de pessoas vendendo, janeiro nós sabemos que é um momento em que há menos compradores, pessoas físicas normalmente, o que pode acontecer? Nós podemos ter mais movimento. Então, no curtíssimo prazo, nós ainda espero volatilidade. Agora, dizer para vocês, vai subir, não vai subir agora no curto prazo, não tem como dizer. O que eu posso dizer para vocês de um modo geral, está descorrelacionado com a racionalidade que deveria existir em fundo imobiliário. E isso vai ser buscado no médio e longo prazo. No médio e longo prazo, nós vamos buscar o quê? Nós vamos buscar racionalidade com base no juros futuro e nós vamos buscar um ponto que eu tenho insistido muito com vocês, o mercado imobiliário. O momento que o mercado imobiliário passa, nós vemos hoje valorização de ativos que não estão em fundos imobiliários, empresas de properties fazendo vendas por valores altíssimos de imóveis, como por exemplo nós vimos recentemente a Cine fazendo uma operação de quase 2 bilhões de reais em venda de seus ativos, por valores que ultrapassam os 30 mil reais o metro quadrado, e nós vemos fundo imobiliário sendo negociado a 12 mil reais o metro quadrado privativo, com escritórios não iguais, mas de potencial muito parecido. Então, você começa a ver descorrelação muito grande e, evidentemente, isso no longo prazo vai ser buscado. No curtíssimo prazo, nós vamos ficar um pouquinho com essa queda de braço. Então, um pouquinho ainda para que realmente nós tenhamos uma estabilidade. O importante sempre que você ficar com essa ideia, por que está caindo? Legal, vá lá, investigue, pesquise, mas nem sempre tem um porquê, nem sempre tem um motivo, uma justificativa para essas altas e para essas baixas. O investidor busca sempre achar algo que vai ser maior, que vai poder impactar, não vai poder impactar. E são casos curiosos, por exemplo, há umas 3, 4 semanas atrás, muita gente dizia que a PEC dos precatórios é que estava fazendo a Bolsa de Valores cair, que se perderia a ancoragem fiscal, porque seria um calote institucionalizado, etc, etc. A PEC dos precatórios passou
e a bolsa começou a subir. E aí você via notícias de que a bolsa estava subindo porque a precatório passou. Então, é sempre a ideia de buscar um motivo, você acaba às vezes tendo ideias até mesmo contraditórias. Então, é importante cuidar para que a sua busca do motivo não gere uma ideia contraditória. Os fundos imobiliários continuam extremamente descontados, eu acho que faz sentido você buscar realmente quais estão mais descontados, seguir comprando, mas de seguir a sua estratégia. O que eu mais recebi no meu Instagram, depois dessa alta dessa última semana, foram perguntas do tipo, será que eu acelero o meu processo de compra? Eu recebi muito dessas perguntas, muito. Eu estava com uma estratégia, eu vou comprar em 6 meses, 12 meses, e aí com essa alta, será que eu acelero para não pegar uma alta? Entra muito esse sentimento que eu falei para vocês. Eita, será que eu vou ficar de fora da festa? Vou entrar agora, só que se um monte de gente pensar assim, a cotação evidentemente vai subir. Mas em algum momento de repente tem alguma correção, porque também tem os juros, né? Eu não posso subir demais esses fundos imobiliários, senão não vai fazer sentido. Afinal de contas, os juros vão continuar assim subindo, a expectativa é que eles vão sim para 11%. Só teve uma redução mais forte desses juros futuros, por quê? Com a previsão maior de recessão do Brasil, começou-se a se ver que de repente essa inflação consiga ficar mais controlada, ela consiga se controlar ela mais rapidamente, e aí de repente não seja tão necessário uma alta dos juros para 12% ou 13%. De repente 11% seria uma calibragem razoável para o Copom. Vai nos dizer muito a próxima reunião do Copom, realmente, e até que ponto nós vamos nessa alta de juros aí. Então esses são alguns pontos que eu acho interessante nós falarmos sobre o porquê que os fundos imobiliários acabaram se valorizando. Então tem forte influência da queda dos juros futuros, mas tem forte influência aí de um pouco do psicológico dos investidores. A resposta para muitos desses investidores que me procuraram em redes sociais, mantenham suas estratégias. A estratégia que eu tenho dito é divida seu dinheiro em alguns meses. Eu ainda entendo que nós vamos ter alguns meses de volatilidade. Não acho que somente a eleição vai impactar as decisões dos investidores. Nós temos outras decisões, nós temos a própria decisão do Fed ainda que vai vir. Então nós temos muitas coisas que agitam o mercado. Ainda continuo sem ver um trigger que pudesse levar a valorização, por exemplo, de uns 30% de FIIs. Não parece existir esse gatilho. Agora nós temos sim alguns triggers que podem levar a uma grande valorização, como nós vimos em HGRE, estava exageradamente descontado, JSRE estava exageradamente descontado. Algumas coisas começam a ficar exageradamente descontadas e evidentemente você tem que voltar para o só descontado. Né? Agora tem fundo imobiliário, por exemplo, que nem está tão descontado assim. Aí entra toda a questão dos FOFs, por exemplo, também muito descontado. Então, olhe muito isso quando buscar as informações, busque sempre entender o racional que está por trás e busque sempre ideias racionais. Se afaste o máximo possível das ideias emocionais. Para concluir esse vídeo, eu vou dar só uma ideia para vocês do que pode afetar quando você foge às vezes um pouco do racional. Recentemente a código CIN3, particularmente eu não me acostumo muito bem com esse código, eu preferia a CCPR3, quando era a Cirela, uma grande proprietária de shoppings e prédios comerciais. Fez uma venda que ela tinha anunciado que ela não tinha feito ainda, ela tinha assinado só o MOU, de mais ou menos 2 bilhões de reais. A empresa estava cotada no mercado a 1,9 e considerando a sua dívida, dava aí um pouco mais de 3 bilhões de EV. O que acontece? Ela concluiu essa semana a venda de 2 bilhões de reais, de mais ou menos 20% do seu ABL. O que acontece com os investidores? O que eu recebo de muita pergunta? O que eles vão fazer com esses 2 bilhões de reais? Não, eu não vou comprar essa empresa porque o que ela vai fazer com esses 2 bilhões? Eu não sei o que ela vai fazer com esses 2 bilhões. Realmente eu também não sei ainda o que eles vão fazer com os 2 bilhões de reais. O que eu sei é que o market cap dela, ou seja, o valor de mercado dela, é igual ao valor da venda de 20% do seu portfólio. Se eu somar a dívida, dá mais de 1 bilhão de reais. Essa empresa, que hoje está cotada na faixa dos R$14, ela se provou que ela vale muito mais, porque ainda fica, a quantidade de propriedade que ela fica, só uma delas é o Shopping Cidade de São Paulo, lá na Avenida Paulista. Então, vejo muito investidor fazendo o quê? Não, eu não vou comprar essa empresa, por quê? Porque eu não sei o que ela vai fazer com o dinheiro. Você não vai comprar a empresa que você não gosta da tese, é uma coisa. Agora, porque você não sabe o que ela vai fazer com o dinheiro lá na frente, será que você não está buscando um algo que de repente não exista? É muito dinheiro, gente, 2 bilhões de reais. Ninguém chega no porte deles rasgando 2 bilhões de reais. Isso é só para dar um exemplo, tá? É um exemplo que eu gosto bastante.
Evidentemente eu tenho ações da Cine, né? Então não é nenhum tipo de recomendação aqui de compra ou não. Acho que a ideia é mais o processo de reflexão para vocês nesse sentido, de não ficar buscando, como se diz no ditado, pelo em ovo para justificar alguma coisa. A grande verdade é que essa empresa fez uma venda muito grande, ela mostrou que ela realmente vale muito mais, mas ela não vai destruir esse valor da noite para o dia. Ela demonstrou ao longo dos anos que ela não faz isso, ela não destrói 2 bilhões de reais da noite para o dia. Então, o meu pensamento tem que ser sempre racional. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, quando eu olho para fundo imobiliário, eu tenho que olhar para o pensamento racional. Por que está subindo? Por que está caindo? Ah, realmente, subiu porque eu tive uma queda no juros futuro. Faz todo sentido. Como antes estava caindo, porque eu tive uma queda no juros futuro, mas estava muito mais do que só isso. Então, ficar na ideia de que não, porque a Selic ainda vai subir e aí os fundos imobiliários têm que cair mais, veja, de um modo geral, eu já precifico os juros futuros. Agora sim, o comportamento dos investidores eu não tenho como prever. O que eu posso dizer para vocês é que, pelas minhas contas, a maioria dos fundos imobiliários já precificam juros aí de 11%, que é o que fechou o DI futuro na sexta-feira, ou chegam muito perto já de precificar isso. Então, tecnicamente, racionalmente, não deveriam cair mais, mas eu nunca sei como é que se comporta um investidor com algumas questões emocionais, como eu expliquei para vocês. Por isso é importante o quê? Comprar aos poucos. Até porque, de repente vem um índice inflacionário, nós temos decisão do Copom na quarta-feira. Então tem reunião terça e quarta, na quarta-feira sai a decisão, na quinta-feira sai o IPCA. Então tem a decisão na quarta-feira e de repente sai um IPCA super alto na quinta-feira, demonstrando um ponto muito negativo e esses juros futuros voltem a subir. Não, daí realmente de repente o fundo imobiliário volta a cair novamente. Vamos dizer que janeiro perde muita liquidez, pessoa física ficou um pouco sem dinheiro, ou os institucionais voltem a vender, né? Realmente de repente eu perco um pouco mais de valor. Outro ponto importante, normalmente essas altas muito rápidas, essas quedas muito baixas de preço são marcadas por investidores institucionais que entraram, que saíram muito rápido, porque eles normalmente têm essa característica, saem muito rápido e entram muito rápido. Então também às vezes é interessante você esperar um pouco passar essa volatilidade dos institucionais. Isso aqui é só um pouco da visão do que aconteceu nesses últimos tempos. E eu acho que o recado mais importante que eu queria dar desse vídeo aqui para vocês é essa ideia. Sempre se questione realmente o que está acontecendo no mercado, mas sempre busque um motivo racional, um motivo que você consiga explicar de verdade e que não seja contraditório com o que você já pensou lá atrás, ou pelo menos que você consiga, opa, não, eu acho que eu pensei errado, deixa eu corrigir aqui o meu pensamento. Isso vai ser importante para a sua evolução como investidor e para você ver também os ativos de uma forma bem interessante. Espero que tenham gostado, espero que tenham aí boas semanas de investimentos. Vamos nos ver novamente aqui no YouTube, então não deixa de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho para ser avisado de novos vídeos como esse. Um forte abraço, meu amigo investidor.